Fala, meus queridos! Ótima terça para todo mundo. Começando. Fiquei de fora ontem, né? Parece que passou aí uma semana já que eu não tô aqui com vocês. Tava bem mal na realidade, agora já melhorei. De domingo para segunda eu praticamente não dormi. Vitão ontem salvou demais. Antes de dar um alô no convidado de hoje, como é que você tá, Vitão, meu querido? Fala, meus queridos, como que vocês estão? Sejam bem-vindos, Café 217. E aí, Rod, como que está, meu querido? Melhorou? Tudo Melhorei, agora certinho? eu tô 95%. Show, perfeito. Dormi bem hoje também. Bora pro 100%. É, Rumo ao 100%, muito bom. boa. Feliz, né? Porque ontem deu uma pampada ali de uns, sei lá, não sei quanto deu um total, mas mais de 10% aí nas criptos e, enfim. Estamos felizes, hoje é dia de comemorar, muito bom. Pois é, pessoal, boatos aí, né? Pessoal falando de que a aprovação tá iminente do ETF de Bitcoin. Coincidentemente, a gente vai falar de ETF hoje, mas não necessariamente de Bitcoin. ETFs de investimentos tradicionais. Dá um alô já no João. Como é que você tá, João? Muito bem-vindo. Fala, Rod. Tudo em paz, cara? Tranquilaço, e aí? E aí? Prazerzão aí, Vitor, também, cara. Primeira vez que a gente tá se falando. Valeu por ter aceito o convite, cara. Vamos nessa, cara. Vamos conversar aí. Tá acontecendo muita coisa mesmo nesse mundo aí de ETF, de cripto, né? Lá nos Estados Unidos tá uma discussão muito grande. Então a gente tem muito papo aí pra botar em dia. Boa. Acho que é a primeira vez que a gente se fala, né, também, sem ser por áudio. Por áudio não, quero dizer, de mandar áudio, né? Ao vivo, quero dizer. Sem ser por WhatsApp, é mesmo, é a primeira Boa. vez. Para quem não sabe, guys, só para dar um contexto antes de falar pro João se apresentar um pouquinho melhor para vocês, já falei, né? Comecei a produzir conteúdo lá em 2020 sobre bolsa de valores. Eu até tenho o certificado de especialista em investimentos, na renda fixa, ações. Falei bastante lá há 2 anos atrás. E eu conheci o João também como produtor de conteúdo lá atrás. Lá em 2000, a primeira vez que eu devo ter visto ele foi em 2021, provavelmente. E desde aquela época eu já percebi que ele era muito bom mesmo. E sempre respeitei demais o conteúdo dele. É muito sério. Depois dei uma olhada no Instagram dele. Ele é principalmente mais focado no Insta, né? Acho que é João.marino, né? João. Hoje. Isso. É o João.Maria. É o mesmo nome do Twitter Boa, aqui. boa. Depois dei uma olhada lá. E o João, eu também gosto que ele tem uma cabeça aberta, né? Então ele fala muito de investimentos tradicionais, acompanha os maiores do mundo, como Warren Buffett, Charlie Munger, estudou todos esses caras, assim como eu. Mas ele também teve a mente aberta de, pô, o que é esse negócio de Bitcoin, o que é esse negócio de cripto? Faz sentido, não faz sentido? E sempre um lado muito fundamentalista, né? Mas enfim, já tô quase introduzindo o João aqui. João, fala um pouquinho mais sobre você, sua história como criador de conteúdo, bolsa, como que você começou a abrir os olhos para cripto, como que foi esse movimento e como que você está sua criação de conteúdo hoje. Show. Cara, na realidade, a minha história, ela é um pouquinho atípica, tá? Nessa ordem de investimentos aí. Porque eu segui o caminho contrário. Na realidade, eu abri os meus olhos para os investimentos tradicionais. Eu comecei a investir em Bitcoin, foi o primeiro investimento que eu fiz na vida. Lá em 2016, final de 2016, início de 2017, mais ou menos, as corretoras que existiam na época, elas não disponibilizam, pelo menos não por e-mail, os registros completos, assim, então eu não consigo saber exatamente qual foi a data que eu comprei. Eu só consigo puxar ali os registros a partir de finalzinho de 2016, início de 2017, mas era por ali que eu comecei a investir em Bitcoin. Eu acompanhava, né, eu fazia parte de uns grupos no Facebook, quando o Instagram não era tão forte assim ainda, né? O Facebook ainda era a principal rede, pelo menos aqui na minha cidade a galera ainda usava bastante. E aí eu via a galera comentando, né, principalmente nesses grupos de libertários que falavam de política e tal, eu via a galera comentando sobre Bitcoin, porque tinha lá o Daniel Fraga, né, que já era um expoentezinho dentro dessa comunidade, e ele falava muito sobre Bitcoin, então eu decidi comprar, eu tinha 16 anos na época, e aí eu peguei aquele primeiro grande pump do Bitcoin lá, né? Eu comprei ele em reais, né? Os valores em reais, ele tava custando uns 3 mil e pouquinho. E ali em 2017 ele deu aquele primeiro pico, que ele chegou lá próximo dos 70 mil. Então foi uma valorização muito grande para mim, levando em consideração que eu tinha 16 anos, né? Não fazia quase nada da vida ainda, só estudava. Então eu tive uma valorização muito grande e foi isso que me despertou o interesse para os investimentos. Eu comecei, na realidade, pelo mundo cripto. E aí, depois disso, eu comecei a estudar, né? Eu fui pegar, ver realmente o que é que tinha acontecido,
quais eram as opções de investimento que nós tínhamos no mercado. E aí eu conheci as outras opções, conheci os investimentos tradicionais, a bolsa de valores, entendi o que era renda fixa, eu conheci as ações, fundos imobiliários. Muito tempo depois eu conheci os ETFs, que hoje formam a maior parte da minha carteira aí, junto com o próprio Bitcoin, né, com as próprias criptos, que eu invisto desde 2016, nunca parei. Então a minha história foi meio que invertida, né? Normalmente a galera começa pelo tradicional e aí alguns abrem os olhos para cripto, outros vão levar a vida inteira achando que não é nada. Mas o meu foi ao contrário. Eu comecei pelas criptos e abri os olhos pro tradicional, né? E aí foi mais ou menos isso. Eu comecei lá em 2016 e em 2019 eu já estava investindo há quase 3 anos, né? 2 anos e pouquinho, na realidade, porque eu comecei no final de 2016. Eu decidi criar um canal na internet para começar a compartilhar, né? Aquilo que eu estava fazendo, compartilhar os meus estudos, o que eu aprendia. Todo esse meu processo de aprendizado foi documentado, inclusive, né? No começo ali, eu falava bastante sobre ações e sobre criptomoedas. Depois de um tempo, eu comecei a falar sobre renda fixa e fundos imobiliários, quando eu fui descobrindo. Depois, agora, né, meu conteúdo está bastante focado em ETFs, porque eu fui realmente aprendendo várias coisas ao longo desse caminho e compartilhando. Então, o meu intuito em criar esse canal, né, tá lá no YouTube. Hoje, o meu maior forte é lá no Instagram mesmo, mas eu tenho um canal no YouTube, tenho um TikTok, enfim. O meu propósito principal era fazer como se fosse um diário, realmente, né? Compartilhar meus estudos, meus aprendizados, aquilo que eu fazia com o meu próprio dinheiro. Depois de um tempo, isso acaba ficando mais complicado, né? Porque tem um monte de restrição do que você pode mostrar e etc. Então, acabou sendo mais um diário de estudo mesmo, onde eu compartilhava aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ia acreditando sobre investimentos. A minha história foi basicamente essa. E aí, desde 2019, eu comecei a criar conteúdo e não parei, né? Tô desde lá criando aí conteúdo. Hoje, principalmente no Instagram, mas eu comecei lá pelo YouTube. Muito bom, guys. Quem quiser subir, como sempre, fica à vontade, levanta o dedo que a gente traz aqui. E eu vou fazer uma pergunta aqui pro João, então, pra gente começar, já puxando um pouquinho mais pro ETF, porque eu não sei se foi parecido com você, João, mas eu comecei a estudar bolsa lá em 2020, 19 para 20, né? Li tudo que dava para ler, basicamente. Fiquei super bullish, toda aquela tese, né? Investimento de longo prazo, ótimas ações. Eu acho que eu ainda até tinha um pouquinho diferente de você, porque eu lembro que você sempre falou de ações ultra foco em qualidade, né? Focando ali, por exemplo, uma VEG da vida, etc. E eu já ia pro lado um pouquinho mais, entre aspas, especulativo. Então eu lembro que eu gostava de falar de teses cíclicas, por exemplo, pô, será que vale 3, né? Vale a pena pegar agora, vale 3. Tese de Urano também, que tem investimento, mas eu também vou muito na linha de qualidade, apesar de talvez olhar algumas coisas um pouquinho diferentes. Só que nos últimos anos, e até natural, porque eu comecei a ficar muito mais imerso em Web3, né? Meu portfólio acompanhou. Então entrou cada vez mais em cripto, comecei a deixar um pouquinho menos em ações, e eu também fui, não sei se foi uma casca que foi me dando com esses últimos 2, 3 anos, mas hoje eu olho para a Bolsa Brasileira e falo, cara, a nossa Bolsa é uma merda, literalmente uma merda. Se tivesse 5 empresas realmente excelentes, talvez seja muito, 5 a 10. E realmente, se você quer ações por longo prazo, você tem que olhar para os Estados Unidos, então, você tem que olhar para a Nasdaq, S&P, e talvez nem escolher as ações. Pô, porque quando a gente fala que o investidor comum, o cara tem que acompanhar resultado, o cara tem que acompanhar se teve mudança na diretoria, se teve mudança de estratégia, enfim, 99,9% das pessoas não vão conseguir fazer isso. E aí entra as opções dos ETFs. Então, nos últimos 2 anos, aos poucos, eu fui cada vez mais chegando nessas conclusões. Primeiro, de que a Bolsa Brasileira é uma bosta, pouquíssimas empresas boas, e depois de que, se o cara quer investir em ações, que também faz muito sentido, porque eu sou muito a favor de diversificação e não ser só Web3, cripto e full anarco, vamos dizer assim, faz muito mais sentido o cara pegar um ETF ali, que resolve o problema dele, né? Ele tá bem diversificado. Como que você enxerga tudo isso? Foi algo parecido com você ou é diferente sua visão? Cara, o meu processo, né, de aprendizado, como eu falei, eu acho que foi bem parecido, foi na mesma linha. Eu nunca adotei esse viés especulativo, não. Eu nunca fui muito fã de ciclicidade, né, de ações cíclicas e tal. Não só ali de Vale, mas várias empresas cíclicas que a gente tem na Bolsa, né? Eu nunca tive muito essa pegada de gostar desses investimentos cíclicos. Mas eu tive, né, no começo do meu investimento, quando eu comecei ali com ações, com Bolsa, eu era muito vidradão em dividendo, sabe? Para mim, o dividendo era tudo. Eu queria comprar as ações que pagavam os melhores dividendos. Eu tinha até
uma estratégiazinha que eu acho que é o Barsi que defende, né? Que você compra ali as ações quando elas estão próximas de pagar o dividendo, você prioriza comprar essas ações. Então, a minha filosofia inicial era mais ou menos essa, eu focava muito em dividendo, mas assim como você foi mudando com o tempo da ciclicidade, né? De gostar de Vale, etc. O meu cachorro tá latindo aqui. Da mesma forma que você teve essa mudança, eu também mudei, né? Eu adaptei os meus princípios. Eu fui diminuindo a porcentagem de dividendos na carteira, eu fui mudando para mais qualidade, eu fui descobrindo esse fator de qualidade com o tempo, tá? E aí eu fui realmente migrando a minha carteira. Durante muito tempo eu acreditava que existiam muitas empresas de qualidade na Bolsa Brasileira. Hoje eu já tenho uma visão parecida com a sua. Eu acho que são poucas realmente. Se a gente for contar aí, dá para a gente contar nos dedos, né? Eu sempre gostei muito de VEG. Eu investi em VEG bem no comecinho ali. Sei lá, se eu comprei Bitcoin em 2016, eu fui comprar VEG no meio de 2018 ou foi no início de 2019. Então tem bastante tempo que eu tenho VEG na carteira e algumas outras ações. Mas realmente eu acho que a Bolsa Brasileira hoje ela é resumida a umas 5, 6, 7 ações no máximo de qualidade e outras empresas que já são mais complicadinhas, né? Não vou bater o martelo aqui que são investimentos ruins, eu acho que existem várias estratégias, dá para você seguir vários caminhos nos investimentos tradicionais, mas quando a gente fala exclusivamente de qualidade, realmente a gente não está muito servido aqui no Brasil, não. Mas vamos lá, sobre os ETFs, o que eu penso sobre os ETFs, cara? Eu fui descobrir os ETFs, né? Eu já sabia que os ETFs existiam na realidade, mas eu fui entender o que os ETFs eram de verdade depois de bastante tempo já investindo, né? Eu comecei lá em 2016 com Bitcoin, em 2018, 2019 comecei a investir em ações, fui descobrindo os fundos imobiliários e aí, sei lá, vamos dizer que eu conheci ali os ETFs no comecinho da pandemia, mais ou menos, e comecei a investir desde lá. Eu acho que existem dois argumentos centrais do porquê que os ETFs devem fazer parte de uma carteira, tá? O primeiro é um argumento de tempo. O cara que quer investir, né, de forma tradicional, quer comprar uma ação, quer, sei lá, investir num fundo imobiliário, etc., muitas vezes ele não vai ter tempo de fazer o que é necessário. Porque a gente começou a difundir, né? Quando eu falo a gente, eu digo a comunidade de criadores de conteúdo, muita gente começou a difundir que era extremamente fácil, né? Que você consegue aqui abrir um sitezinho, analisar 5 minutos, 10 minutos de uma ação e entender tudo. Você já está pronto para investir ou não. Isso é uma grande mentira, cara. Você não vai ter nenhuma segurança no que você está fazendo. Você vai estar fazendo realmente uma análise superficial, uma análisezinha de indicadores, né? Eu costumo falar isso. Você abre ali um site, olha 5 indicadores, algo que qualquer pessoa sabe fazer. Você pega o parâmetro, tal indicador tem que ser maior do que isso, tal indicador tem que ser menor do que isso e pronto. Analisei aqui, isso é uma boa ação, isso não é. Qualquer pessoa faz isso, né? Se a análise de ação fosse isso daí, ninguém investiria numa ação ruim. É só olhar 5 indicadores e ver onde que está o parâmetro de cada um. Então a gente sabe que não é bem assim, né? Quando a gente vai vivendo no mercado, a gente percebe que a análise é um pouco mais complexa do que isso. E demanda tempo, né? O próprio Warren Buffett, que você citou, né? Que é um cara que a gente gosta muito de acompanhar, é uma grande referência em investimento tradicional. Ele tem uma entrevista que ele fala que a análise de ações pode levar meses. Às vezes ele leva meses estudando a empresa, entendendo como a empresa funciona, vendo ali, conversando com as pessoas, né? Entendendo todo o case da empresa, analisando os resultados, as projeções da empresa, o que ela está fazendo, quais são as visões. Então, analisar uma empresa é realmente difícil. Muita gente não vai ter esse tempo. Quando você divide com trabalho, com rotina, enfim, com seu lazer também, né? Que às vezes você não vai abdicar de 100% do seu lazer para ficar no computador analisando uma empresa. Então, eu acho que o argumento central do ETF, né, um dos, é esse. Você economiza muito tempo. Você consegue investir de uma forma já diversificada em ações, por exemplo, comprando um ETF de S&P 500, você já diversifica em 500 empresas lá dos Estados Unidos, e você poupa esse tempo. E um segundo argumento que vem para fortalecer é o de probabilidade de retorno, né? Porque quando a gente olha o que é documentado para a gente historicamente, nesses últimos 200 anos aí, a gente vê que os ETFs, eles acabam superando os investidores ativos, né? Os investidores que tentam analisar e comprar ações individualmente. Então, além de poupar tempo, como uma média, o ETF supera esses investidores. A gente tem aí hoje, de forma global, que pelo menos uns 95% dos investidores que tentam analisar e comprar ações individualmente acabam perdendo para o índice de mercado de referência. Então, aqui no Brasil, a gente pode dizer que 90% das pessoas que tentam analisar e comprar ações perdem para o Ibovespa. Lá nos Estados Unidos, 90% das pessoas que tentam analisar ações e compram ações perdem para o S&P 500. Então, você tem esses dois argumentos, né? Você tem um tempo e uma, talvez, né, impossibilidade de conseguir superar o índice que o ETF vai seguir. Então, você tem essa facilidade do ETF e, além de tudo, você tem uma probabilidade de conseguir um retorno maior
no longo prazo. Então, por isso que eu acho que os ETFs eles devem compor a base de uma carteira, né? Quando a gente fala ali de investimento tradicional. Você está querendo investir na bolsa de valores, considera levar um ETF, né? Você pode até analisar uma ação ou outra, adicionar uma ação ou outra na carteira. Eu mesmo ainda tenho algumas, né? Principalmente essas que eu julgo de mais qualidade, mas eu acho que os ETFs eles se tornam cada vez mais indispensáveis, né? E a gente pode até entrar numa discussão mais aprofundada do porquê que isso acontece quando a gente discute sobre eficiência de mercado, né? Que aí já é um tema bem mais completo, bem mais complexo de investimento tradicional. A gente diz que o mercado está ficando cada vez mais eficiente nessas precificações, então fica cada vez mais difícil você aproveitar assimetrias de mercado e conseguir superar esse índice. E a tendência é que quanto mais eficiente o mercado se torne, isso vai acontecendo com a melhora tecnológica, com a difusão do conhecimento, né, que a internet vem trazendo, quanto mais eficiente o mercado vai se tornando, mais difícil vai sendo você superar o índice, você conseguir esse alfa aí em relação ao mercado, né? Então, eu acho que os ETFs eles se tornam cada vez mais indispensáveis, cara. E um último ponto, né, sobre a Bolsa Brasileira, acabei até esquecendo de comentar. Eu acho que quando a gente começa a analisar a estrutura da nossa economia, a gente acaba percebendo por que nós não temos tantas empresas de qualidade aqui no Brasil, né? Hoje em dia, a economia brasileira é basicamente sustentada em poucos setores, né? Ali, commodities, a gente pega um setor de serviço, né? Setor varejista ali, o imobiliário e tal, que a gente tem os fundos imobiliários. A gente não é a gente não tem uma distribuição setorial na nossa economia tão diversa como os Estados Unidos. A gente não tem grandes empresas de tecnologia, a gente não tem essa difusão muito grande aí do setor produtivo. Então, a gente acaba ficando um pouco mais limitado realmente, né? Por isso que a gente tem poucas empresas de qualidade aqui, são de setores mais específicos realmente. Boa. Tecnologia aqui, você fala de Sinqia, tá de sacanagem. Lá nos Estados Unidos tem 1 milhão de opções. Mas é isso aí. Só para dar um contexto, guys, porque eu acho que não sei se todo mundo está familiarizado com o que exatamente o que é um ETF, né? ETF é uma cesta de ativos, basicamente. Então pensa que, sei lá, você quer comprar uma ação voltada para o mercado de games. Ao invés de você ter que escolher entre as milhares de ações e ter que analisar a empresa, você compra uma cesta e essa cesta ela vai espelhar, né? Ela vai refletir, ela vai ter vários ativos ali dentro relacionados ao mercado de games. E aí o ponto que o João tava falando, o principal ponto positivo é que, cara, você justamente não tem que analisar, você compra uma cesta. Acho que vale até uma analogia que eu acho legal falar. Pensa quando você vai no mercado, você vai comprar laranja, fazer um suco, tá? Você pode escolher a laranja um a um, ou você pode comprar aquele sacão, sabe aquele sacão de 10 quilos que vem naquela redinha e levar para casa. Ponto positivo é que você não precisa ficar lá olhando a casca da laranja, o cheiro, ver se ela tá boa ou não, se não tá podre, e ficar um tempão ali escolhendo e tendo que saber escolher a laranja. E você já pega o saco e leva para casa. Agora o ponto negativo do saco de laranja é que dentro daquele saco, às vezes, pode ter uma ou duas laranjas no meio podres, o que vão tirar o potencial de você ter todo o suco ali, né? Que você poderia ter se tivesse escolhido as laranjas uma a uma. Então, prós e contras. Não sei se fez sentido a analogia, mas para explicar um pouquinho melhor também. Quer falar alguma coisa, João? Cara, eu uso uma analogia igualzinha a essa, só que com a caixa de chocolate. Já ouviu falar sobre essa? Manda aí. É literalmente a mesma coisa. É a mesma coisa. É o mesmo princípio, a gente só muda para aquela caixinha, sabe aquela caixinha de chocolate sei lá, da Nestlé, aquela azulzinha que vem vários chocolatinhos Tem uns dentro. chocolates que você não gosta Você investir no sempre, né? ETF é tipo aquilo. Boa. Investir no ETF é tipo isso, você compra uma caixa dessa, alguns dos chocolates ali você pode não gostar, sei lá, eu vejo a galera falando que não gosta do Caribe. Enfim, eu acho o Caribe muito bom, cara, mas a galera não gosta. E aí esse chocolatinho aí é um ruim, né, que você não gosta, mas se você fosse comprar individualmente, você também teria a chance de selecionar esse ruim, né? Se você fosse analisar uma ação, você poderia pegar só essa que é ruim. Você pensa que tá fazendo um bom trabalho selecionando uma boa, mas na realidade no longo prazo ela acaba se provando que não. Então comprando uma caixinha você consegue ter essa diversificação, né? E você consegue fazer isso de várias formas. Tem a diversificação setorial, como você falou, né? Pô, quero investir no setor de games. Não preciso escolher uma empresa, vou pegar aqui várias empresas do setor de games. Ou você pode fazer de uma forma genérica, como é o S&P 500, por exemplo. Você investe ali na economia dos Estados Unidos inteira, né? Então, você tem uma gama de opções aí para seguir nos ETFs, é bem legal. Boa. Tem mais perguntas aqui, só que a Yasmine subiu. Não sei se ela quer fazer uma agora. Como é que você tá, Yasmine? GM?
Eu tô aqui, GM, gente. Eu estou aqui, né, presenciando o ATH, e o ano que vem, 2024, já estou preparando para o Bull. Eu sou bem iniciante nesse meio cripto, né? E eu sou uma pessoa que sempre está se dedicando a colocar um pouco lá e colocar mais dinheiro lá, e eu tenho a mentalidade de segurar, de segurar mesmo, de esperar, 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 esperar e aguardar sempre. Eu estava até esperando pelos 12K, e assim, quando chegar aos 12K, eu compro mais e compro mais. Agora eu tô segurando bem, não me desesperei nem um pouco com a super queda, e agora eu tô esperando a alta mesmo, o bull run. Boa, isso aí. Mas geralmente o pessoal recomenda fazer o DCA, né? Que é você ir comprando de forma parcelada, sempre ter seu momento de compra ali. Eu faço isso. É um pouquinho do mês, assim, quando é um pouquinho, mas nunca assim, de uma vez por ano, pego um montante e compro. Sempre Uhum. é de pouquinho em pouquinho. Boa, excelente. Vitão, quer fazer uma pergunta pro João? Pô, quero sim. Eu já comprei ETF S&P 500 já há um tempo atrás, em 2019 mais ou menos, 2020. E também bastante ETF de agro já, porque principalmente no exterior, porque o pessoal sempre tinha essa tese de agro, do ciclo, né, das commodities, e também porque eu tô perto do setor de agro, então você acaba recebendo algumas informações, assim, tipo, de como que tá a safra das coisas, como que tá, enfim, indo. E eu lembro que eu peguei um ciclo de milho, foi muito bom e tal, aí vendi um pouco depois do topo, porque, enfim, eu achei que ia subir mais e tal, mas aí acabou, aí eu vendi, liquidei, e aí eu comecei a investir mais em cripto. Hoje em dia não tem nada de ETF, zero de bolsa, mas eu ia perguntar sobre isso, sobre ETF de commodity. Como que você vê ETF de commodity? Se tem algum cuidado que as pessoas têm que ter com analisar esses tipos de ETFs e se você investe em ETF de commodity também. Show. Cara, você 100% honesto, tá? Eu, particularmente, eu não sou muito fã desse investimento mais setorial, né? O Rod até trouxe um exemplo ali do setor de games e tal, que ganhou certa notoriedade há um tempo atrás, porque a gente teve o lançamento de um ETF aqui no Brasil, né? Voltado para games. Eu não lembro o código agora, acho que é Jogo 11, alguma coisa assim. Acho que Acho era que é isso isso, aí Jogo mesmo. 11. E aí a galera começou a falar muito, né, sobre ETFs setoriais e tal. Você tem realmente lá nos Estados Unidos, que é onde eu prefiro investir, né? Porque lá nos Estados Unidos você encontra ETFs do mundo inteiro. Aqui no Brasil tem alguns lugares que você não consegue investir. Enfim, eu acabo preferindo investir lá através da Bolsa Americana. Lá você tem ETF setorial de tudo que você pensar, cara. Você tem ETF de setor de games, você tem ETF de commodities, você tem ETF, sei lá, de um nicho específico, né, um sub-nicho do setor de games, você consegue encontrar tudo. É um mercado gigantesco lá nos Estados Unidos de ETFs. Então você tem uma gama infinita de possibilidades para seguir. Você pode comprar ETFs setoriais do que você quiser. Eu, particularmente, eu não sou muito fã desse tipo de investimento, tá? Quando eu penso em ETFs, mas isso também é a minha visão, né? É uma questão de filosofia. Tem gente que provavelmente vai gostar de correr esse risco a mais, né? Eu enxergo os ETFs de uma forma mais genérica mesmo. É o que eu mais gosto de fazer. Eu acho que os ETFs eles estão ali para te trazer uma praticidade gigantesca. É você investir realmente de uma forma mais genérica, de uma forma mais ampla. Então você tem lá nos Estados Unidos ETFs de S&P 500, você tem até ETFs que pegam o mundo inteiro, né? Como o VT, você vai investir no mundo inteiro, nas maiores empresas do mundo inteiro. Você tem alguns ETFs de fatores específicos, né, dentro dos Estados Unidos. Sei lá, pô, eu quero investir, pegar aqui o S&P 500 e investir só nas small caps, né, nas empresas pequenas, que teoricamente são aquelas empresas com um potencial, né, ou pelo menos uma possibilidade de crescer maior do que empresas já grandes, já consolidadas. Você pode querer investir, sei lá, nas empresas do S&P 500 que tem aí uma constância de pagamento de dividendos, se você gosta desse critério, né? Aqui no Brasil a gente é muito apaixonado por dividendo. Lá nos Estados Unidos não é tão forte essa paixão, porque lá os dividendos são tributados, né? Então acaba diminuindo um pouco a ânsia da galera. Aqui no Brasil a gente gosta muito porque não tem tributação.
Então, eu prefiro investir dessa forma mais genérica, sabe? Pegar ETFs mais amplos assim. Quando a gente fala de ETFs setoriais, não quer dizer que é ruim, né? Não quer dizer que é uma estratégia ruim, que você não pode investir de forma setorial, não pode comprar um ETF de commodity, nem nada disso. É só porque você adiciona um fator de risco que num ETF mais amplo você não vai ter, né? Se você pega, por exemplo, um ETF de S&P 500, algumas empresas ali vão fazer parte de setores que são comoditizados, né? Você vai ter ali algumas empresas mais cíclicas. Se você investe num ETF só de commodities, né? Você vai ter esse perfil de ciclicidade mais acentuado, porque você não vai ter a diversificação de outros setores. Você não vai ter o setor de tecnologia, não vai ter o setor de saúde, não vai ter ali o setor de energia elétrica para balancear um ciclo negativo de uma commodity. Então você acaba correndo um risco pontual que não existe num ETF amplo. Então eu particularmente não centraria, né, não faria a base da minha carteira nesse tipo de ETF. Eu acho que realmente a base da sua carteira, né, de ETFs devem ser ETFs mais amplos. E aí você pode seguir vários caminhos. Pode ser o S&P 500 lá nos Estados Unidos, pode ser um ETF do mundo inteiro, se você quiser ainda mais genérico, ainda mais amplo. Pode ser uma fração um pouco maior do que o S&P 500 dentro dos Estados Unidos, que existem índices maiores, né, que pegam mais de 500 empresas. Enfim, aí fica ao seu critério da sua estratégia. Quando a gente fala de ETFs setoriais, né, e isso engloba ETFs de commodities, né, ETFs menores, mais nichados, eu acho que eles devem ser investimentos mais pontuais. Você pega ali uma porcentagem menor da sua carteira e investe. Não faz a sua base. E só de você estar fazendo isso, de você estar investindo de uma forma menos concentrada, né, com uma porcentagem menor do seu capital, você meio que já está se protegendo. Porque se você tem um ciclo muito negativo das commodities, por exemplo, você investiu com uma quantia menor do seu capital, né? Então é algo mais controlado. Você pode aceitar uma certa desvalorização de um ciclo ruim, uma prolongação de um ciclo negativo da commodity. Então eu acho que acaba ficando mais controlado esse risco. O meu conselho para ETF de commodities é basicamente esse, né? Porque a gente não consegue controlar esse ciclo. Quem está mais próximo aí do setor, como você mesmo falou, talvez tenha uma visão, né, um pouco mais certeira de quais que são ciclos, de quando que o ciclo vai virar, de quando que a gente vai entrar em tal ciclo, mas imprevistos acontecem, né? A gente nunca vai ter como bater o martelo de que tal ciclo positivo vai durar tanto, tal ciclo negativo vai começar e vai terminar agora. A gente não tem como saber isso. A gente pode projetar e etc, né? Mas acaba sendo acaba sendo incerto, né? Meio inseguro. Então, eu gosto bastante de pensar mesmo nesses segmentos mais cíclicos de forma de longo prazo, né? Pensando com viés de longo prazo. E aí você tem que ter uma base da sua carteira que te permita tolerar, passar, né? Suportar um ciclo negativo se ele se estender. Porque se você tem lá uma base segura, mesmo que o ciclo negativo aqui se estenda, que você leve, sei lá, 3, 4, 5 anos num ciclo de commodities negativo, a sua base de carteira ali sustenta o restante. Então você consegue seguir em frente. É a minha visão aí para ETFs de commodities. Mas eu particularmente não invisto, tá? Eu prefiro investir de forma 100% genérica mesmo. Para quem quiser ir um pouco além, tem até um livro, faz 3 anos que eu li, então não vou lembrar dos detalhes, obviamente, mas que fala muito bem disso tudo, que é o Investidor de Bom Senso, que ele basicamente mostra, né, como se você tiver uma pegada muito mais This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. minimalista, de selecionar poucos e bons ETFs, você vai, que nem o João disse ali no começo, você vai conseguir retorno no longo prazo acima de massacrante maioria de investidores que ficam fazendo escolhas, né? Mudando muito a carteira, querendo escolher a ação do momento, a ação cíclica e etc. Então, o básico, feijão com arroz, que ganha da média, basicamente. E aí, pensando nisso, João, e até nos ETFs que você estava falando, quais são 3 ou 5 ETFs que mais te agradam dentro desse escopo mais minimalista e pegando mercados, uma economia inteira, por exemplo, ou um país, que ao mesmo tempo tem uma diversificação legal? Quais que você acha mais interessante? Show, cara. Antes de eu responder a sua pergunta, só trazer um ponto do investidor de bom senso. Você trouxe um ponto bem legal. O Investidor de Bom Senso, para quem não conhece aí, é um livro de capinha vermelha. Ele foi escrito pelo John Bogle, né? E ele é o fundador da Vanguard, que é hoje uma das maiores gestoras de ETFs do mundo. Está atrás só da BlackRock, assim, em tamanho, né? Então é um livro que defende bastante o investimento passivo, que a gente fala, o investimento através de ETFs. E um dos pontos primordiais que o Bogle traz nesse livro é o custo, né? É o custo das taxas, o custo operacional que você vai ter para fazer suas negociações. Quando a gente fala de ETFs mais nichados, né, de ETFs setoriais, enfim,
ETFs que não são tão amplos, tão genéricos, a gente normalmente tem um custo maior. Por quê? Porque a gestora vai ter um custo maior para fazer essa seleção. Né? Você pegar ali, sei lá, todas as empresas dos Estados Unidos é muito mais fácil do que você desenvolver um critério para pegar, sei lá, só as melhores empresas do setor de commodities, de tal área aqui do agro. Enfim, é mais difícil. Então você acaba tendo um custo maior por conta desse operacional do fundo, que é mais complicado. E aí, quando você aumenta a taxa, né, a taxa de administração que você vai pagar, enfim, você acaba tendo aí uma probabilidade de retorno menor. Justamente por causa desse custo, né? O John Bogle, ele disse que quando a gente fala de ETFs, o custo importa muito. Então, você priorizar ETFs que tem um custo baixo, né, taxa de administração baixa, como é o caso aí da esmagadora maioria dos ETFs amplos, acaba tendo uma tendência a performar melhor. Ele faz até um comparativo lá, que ficou bem famosinho há alguns anos aqui na internet, que ele faz um modelo dele, né, o modelo Bogle de investimento, que ele faz ali uma carteirinha simples de ETF e ele compara com o modelo Yale, que é um modelo de investimento utilizado pelo fundo de endowment de Yale, né? Endowment, para quem não sabe, é basicamente os ex-alunos da universidade, né, quando se formam lá em Yale, eles fazem doações para a universidade poder bancar algumas coisas ali, né? Poder pagar salários, enfim, pagar bolsas de futuros alunos, é meio que uma gratidão que os alunos têm pela universidade, aí fazem essas doações, e obviamente esse dinheiro não fica parado, e aí vai investir essa grana, né, para poder usar como bolsa, pagar salário de funcionário, enfim, fazer ali todos os custos da faculdade. E a gente chama isso de fundo de endowment, né? E aí tem uma gestão profissional de gente aí muito qualificada no mercado, e eles fazem investimentos muito complexos, né? Se você abrir a carteirinha desse fundo de endowment de Yale hoje, você vai ver que é altamente diversificada. Tem ali ações, tem commodities, eles investem em hedge funds, eles investem em private equity, investem em imóveis, é uma carteira extensa, tem muita coisa lá, é um método bem complexo. E aí o Bogle, no livro, ele faz até uma comparação entre o modelo dele, né, que é um modelo simples. Se eu não me engano, ele monta uma carteirinha que é 40% investido em ETFs americanos, 40% investido em ETFs de renda fixa, lá nos Estados Unidos também, e 20% investido em ETFs internacionais. Ele pega ali alguns ETFs de mundo todo, menos Estados Unidos, né? Que você consegue fazer isso também, através da Bolsa de Valores. E aí ele compara esses dois modelos, um modelo que é ultra simples, você basicamente não analisa nada, né? Compra só 3 ETFs diferentes, com esse modelo de Yale, que é altamente complexo, e ele vê que em janelas de 3, 5 e 10 anos, o modelo Bogle supera na esmagadora maioria das vezes, né? E aí ele traz ali o argumento de que a simplicidade tende a vencer a complexidade na maioria das vezes. É um livro bem bacana, para quem não conhece muito de ETFs aí, eu recomendo bastante, porque abre muita visão, né? Obviamente, o livro é uma carta de vendas da Vanguard, né? Que é a empresa de gestão de ETFs do cara. Então, você vai ter ali uma argumentação de investir 100% em ETFs que é muito forte. Mas não significa que você precisa fazer isso. Você pode sim investir em outras coisas, né? Eu, por exemplo, não tenho uma carteira 100% alocada em ETFs. Então, se você conseguir ignorar esse lado, né, que o livro é uma carta de vendas do que o cara vende, é bem legal. Você consegue pegar vários argumentos interessantes ali que fazem sentido, com várias comprovações estatísticas, estudos, enfim, é um livro bem técnico também. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, Rod, que você me perguntou sobre alguns ETFs, né? Cara, eu acho que existem hoje, quando a gente fala de base de carteira de ETFs, né? Eu acho que existem 2 estratégias primárias que você pode seguir. Você pode ser aquele cara que é mais otimista com o futuro dos Estados Unidos, e aí isso é pautado no que a gente viu nos últimos 200 anos de mercado, né? Os Estados Unidos foram soberanos. Ou você pode ser mais pessimista com o futuro dos Estados Unidos. Se você for otimista, a base da sua carteira genérica pode ser alocada no próprio Estados Unidos, né? Você vai ter ali um ETF como o VUL ou como o IVV, né? Que são ETFs de S&P 500. O S&P 500 pega ali as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e o ETF replica esse índice, né? Então, se você compra um ETF como o VUL, você está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É como se você tivesse uma carteira com essas 500 ações. E aí você paga uma taxinha ali de administração irrisória para a Vanguard, que é quem faz a gestão desse VUL. Então, é uma estratégia. Você já tem a base da sua carteira ali na economia dos Estados Unidos. O que você está fazendo, eu costumo dizer, é basicamente isso. É uma aposta no futuro da economia dos Estados Unidos. Porque se essas 500 maiores empresas dos Estados Unidos derem ruim, né? Tiverem qualquer problema aí, o que vai estar ruim é a economia americana. Então, você está, de certa forma, fazendo uma aposta na economia dos Estados Unidos. Se você for mais pessimista em relação a isso, você pode seguir para uma aposta no mundo inteiro, que aí é mais conservador, né?
Você pode pegar um ETF como o VT, por exemplo, que não vai investir só nas empresas dos Estados Unidos, ele vai pegar empresas do mundo inteiro. Então, no VT, você vai encontrar empresas dos Estados Unidos, vai encontrar empresas ali da Europa, vai encontrar empresas da Ásia, vai encontrar empresas aqui da América do Sul. Você vai encontrar empresas aí do mundo inteiro. Um ETF bem maior do que o S&P 500, vai ter uma quantidade de empresas bem maior, vai ser bem mais diversificado, né? Cada posição vai ser mais diluída, porque tem uma quantidade infinitamente maior de empresas, e você vai ter uma exposição ainda mais ampla e ainda mais genérica. De certa forma, você elimina ali o risco da economia americana e você pega o risco do mundo inteiro. Ou seja, o VT é ainda mais blindado, porque se o VT não te trouxer um retorno adequado aí nos próximos anos, significa que a economia mundial está fracassando, né? Então você está fazendo uma aposta na economia do mundo. É meio que acaba sendo um certo paradoxo, né? Porque se o investimento não dá certo, significa que o mundo não está dando certo. Então, se o mundo não está dando certo, será que realmente é com o investimento que você deve estar se preocupando, né? Então, acaba sendo uma questão meio paradoxal. Eu acho que a base da carteira, você pode seguir para esses dois lados. Você pode apostar ali nos Estados Unidos, especificamente, que é o centro do mercado acionário hoje em dia, ou você pode fazer uma aposta no mundo inteiro, que aí englobaria os Estados Unidos. ETFs de S&P 500 ou ETFs globais. Eu acho que a base da carteira é essa. E aí, como você me perguntou uma quantidade de 3 a 5, eu acrescentaria, né? Isso daqui é o que eu faço com a minha carteira, por exemplo. Eu acrescentaria alguns ETFs mais específicos, que são ETFs de fatores que a gente fala, né? Esse daqui é um papo um pouco mais complexo, mas tentando simplificar ao máximo aqui. Fatores são características que os estudiosos vêm observando aí nos últimos anos que algum grupo de ações teve ali em comum para superar um outro grupo de ações, né? Então, sei lá, nos últimos 60, 70 anos, os estudiosos ali da academia, eles se reuniram, separaram as ações dos Estados Unidos, de certos países, em grupos, né? Com características semelhantes, por exemplo. Esse daqui é o grupo de empresas pequenas, esse daqui é o grupo de empresas que pagam altos dividendos, esse daqui é o grupo de empresas que, sei lá, elas investem em crescimento de forma agressiva. Eles separam vários grupos e eles veem quais grupos acabaram rendendo mais num período longo, né? Pegam, por exemplo, 4, 5, 6, 7 décadas de análise. E aí eles chamam essas características de fatores. Quando eles observam que tal grupo performou mais do que outro grupo, significa que esse fator que elas tiveram em comum foi aí uma possibilidade para esse retorno maior. Então a gente chama isso de investimento em fatores. E aí existem dezenas de fatores que já foram descobertos, tá? Hoje em dia, existem alguns que são principais, né? E eu acho que você pode seguir esse caminho também para acrescentar um pouco aí de risco na carteira. Lembrando para a galera aí, né, que sempre que você acrescenta mais risco, você acrescenta também uma possibilidade, né, ou pelo menos uma expectativa de retorno maior. A gente não corre risco sem uma projeção de rentabilidade, né, sem uma projeção de retorno. Então, você adicionar alguns ETFs fatoriais, assim, eu acho que faz sentido também dentro de uma carteira. Contanto que, é claro que você já tem essa base, né? Não vai colocar 100% ETF fatorial, porque esse fator pode acabar sumindo com o tempo. No mercado, isso acaba sendo bem comum até, né? Quando a gente observa algo que se repete bastante ao longo do tempo, quando as pessoas notam que isso está acontecendo, é comum que esse efeito vá perdendo a sua força com o passar dos anos, né? Principalmente porque a galera já entendeu, já precificou e tal. Então, tem essa questão também. Mas se você já tem uma base legal, investir nesses fatores eu acho que faz sentido também. Hoje em dia a gente tem alguns fatores que são bastante comprovados, que são o fator de tamanho e o fator de valor, né, no mercado acionário. Os estudiosos observaram que, como uma média, empresas que são pequenas, né, small caps, por isso o fator tamanho, e empresas que são de valor, né, empresas que têm múltiplos baixos, são aquelas empresas ali com na teoria, mais baratas, né, que estão sendo precificadas aí a múltiplos menores no mercado, elas tendem a performar mais do que outros tipos de empresas, do que empresas de crescimento, do que empresas que já são grandes, né, que não são small caps. Então, você pegar algum ETF que faça essa seleção por fator, eu acho que é legal também. Lá nos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, estou citando um aleatório aqui, tá? O primeiro que vem na cabeça, porque tem vários ETFs que fazem a mesma coisa, de várias gestoras diferentes e tal. E aí você compara, por exemplo, taxa de administração, enfim. Tem vários fatores aí de análise para você comparar. Mas existe um ETF lá que faz isso, que é o IJS. Ele pega ali empresas que são pequenas e que tem esse fator de valor, né, de múltiplos baixos. Ele investe justamente nesses dois fatores. Então você consegue ter uma performance aí histórica, né, teoricamente superior ao próprio S&P 500. Então você consegue acrescentar essa possibilidade de risco na carteira e uma expectativa de retorno maior. Eu acho que é interessante seguir essa modelagem de carteira. Você tem uma base ali genérica, que aí, como eu falei, você pode escolher entre Estados Unidos ou mundo,
E aí você adiciona esses fatores, porque tem vários, eu citei 2 aqui, né? Citei tamanho e citei valor, mas tem o fator qualidade, que a gente citou no começo, né? Tem o fator investimento, enfim, tem vários fatores aí que dá para a gente utilizar, né? A agressividade que a empresa usa ali para fazer seus investimentos em crescimento, se ela investe de forma mais moderada, se ela é mais agressiva, isso também é um fator observado. Tem vários desses fatores aí. Então, essa mistura eu acho que é legal. Você tem uma base genérica e uma partezinha mais voltada para esse risco fatorial. Eu acho que é uma estratégia interessante para você seguir. Pô, muito bom, excelente. Guys, vocês estão quietinhos aí, hein? Cadê as perguntas? Cadê os dedos levantados para subir aqui com a gente? Ou mandar no chat, quem não estiver podendo falar, pode mandar que eu leio aqui. Aproveitem a presença do João aqui para fazer perguntas. Você quer fazer uma, Vitão? Ô, Vitão, também se puder passar a palavra de hoje já, explicar pra galera rapidinho, e a gente já puxa aí. Boa. Vou fazer uma pergunta aqui, mas antes eu vou passar a palavra, pessoal. Toda semana a gente tem uma frase. Essa frase vai desbloquear a gota para você poder mintar. E a gente, por cada dia, coloca essa palavra e solta durante a semana. Uma palavra por dia, geralmente. E hoje a palavra é A. É o artigo A. E aí você vai juntando essas palavras, vai formar a frase na sexta-feira, durante a semana, e na sexta-feira você manda para mim, que eu vou te dar o código da gota para mintar o NFT do café. Que aí você pode trocar por benefícios depois, mais para frente. Bom, a pergunta, João, a gente teve agora bastante reação, pelo menos no mercado de cripto, por causa dos ETFs, né? Primeiro teve o rumor, o Cointelegraph, né, que é uma das principais mídias, imprensas aí de cripto, soltou um tweet falando que o ETF tinha sido aprovado, e aí o Bitcoin, Ethereum e todas as criptos ali do top 10 começaram a fazer um rally de subida. Depois era fake, não tinha sido aprovado ainda. Ontem a gente já teve mais informações também, mas assim, tudo encaminha para que um ETF seja aprovado, um ETF da BlackRock. E a gente sabe a maior gestora de ativos aí do mundo, né? Existem até pessoas que falam que eles controlam a economia mundial, porque eles são donos até muitas vezes de concorrentes, né? Entre si, grandes concorrentes, eles são donos ali, estão investidos nos dois. Mas enfim, como que você acha que ETFs podem impactar a cripto? Por que ETFs podem ser importantes para cripto no mercado tradicional? Cara, bacana. Essa é uma discussão bem polêmica até, né? Tem opiniões fervorosas aí dos dois lados. Mas, enfim, a gente já tem a existência de ETFs de futuros, né? De criptomoedas, mas realmente agora que está avançando no mercado spot mesmo, né? Cara, eu acho que isso de fato vai ser aprovado. Não sei se vai ser realmente agora, embora os rumores tragam bastante essa tendência de que está quase lá, né? A BlackRock, se eu não me engano, já até registrou o ticker do ETF, tudo, enfim. Então tá bem avançado assim em negociação. Não sei se vai acontecer agora, mas eu acho que é inevitável. Em algum momento vai acontecer. As criptomoedas já meio que caíram assim na graça do povo, né? Praticamente todo mundo já sabe, pelo menos, que existe Bitcoin. Pode não entender o que é, pode não saber o que é, mas já sabe que existe. Então eu acho que muita gente já está enxergando como uma opção de investimento, né? A gente sabe que historicamente o Bitcoin não tinha essa proposta, né, de ser um investimento e tal, mas o mundo vem enxergando dessa forma, né? As pessoas, principalmente normais, assim, né, que não tem muito envolvimento com o mercado, enxergam dessa forma. Então, eu acho que é meio que inevitável. Eu acho que em algum momento a gente vai ter a aprovação desses ETFs, e os Estados Unidos fazendo isso é meio que uma base de modelação para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro vai se modelar nisso aí. Então, eu acho que é meio que inevitável que isso aconteça. De um lado, eu acho que isso é muito bacana, cara. Eu acho que a gente ter essa vou usar a palavra globalização aqui, né? Embora as criptomoedas já estejam, de certa forma, globalizadas, mas a gente ter essa entrada no mercado de ETFs, que é um mercado gigantesco, multibilionário lá nos Estados Unidos, a gente tem uma difusão muito grande da corrente de pensamento, né? Mais pessoas vão ter acessibilidade ao Bitcoin, mais pessoas vão conseguir investir, mais dinheiro vai ser injetado no mercado cripto, e isso, obviamente, faz com que o mercado tenda
a se valorizar, né? A gente tem um aumento de demanda muito grande, né? Existem pessoas que nunca comprariam uma criptomoeda individualmente que vão investir através de ETFs, principalmente porque lá nos Estados Unidos é muito difundido, né? Pessoas fazem suas poupanças em ETFs, por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente começou com essa cultura de bolsa, de investimento em renda variável de forma mais recente, mas lá nos Estados Unidos existem até estatísticas que mostram que mais de 50% do país investe na bolsa, então é praticamente cultural lá. E essa é a tendência, né? As pessoas vão começar a investir e isso traz um potencial de valorização muito grande para o mercado cripto, né? O Bitcoin vai tender a subir bastante com a aprovação desse ETF, outras criptomoedas também que fizerem parte desses ETFs vão ter esse movimento de alta. Então, eu acho que é bem importante para a democratização do mercado, né? Mais pessoas vão conhecer, mais pessoas vão saber, etc. Mas eu também tenho um pé atrás um pouco teórico, eu diria, né? Porque eu não acho que é a forma mais eficiente de você investir em criptomoeda, né? Então, você tem uma difusão muito grande do conhecimento, vai trazer uma popularização do mercado cripto, né, muito grande, o que eu acho que é importante, mais pessoas precisam conhecer que criptomoedas e Bitcoin existem, mas eu acho que continua não sendo a forma mais eficiente de você investir. Então, talvez muita gente aí não tenha o melhor do Bitcoin, não tenha o melhor das criptomoedas através dos ETFs, né? É a minha visão. Mas eu acho que é muito importante, sim. É um avanço bacana para o mercado aí. E inevitável, né? Acho que não tem outro caminho que a gente possa seguir. Muito difícil ser barrado. Se for barrado agora, em algum outro momento, vai ser contestado e vai ser aprovado. Então, eu meio que enxergo como algo inevitável mesmo. Boa. Grande Brasília. Manda lá, Jam. Na verdade, minha pergunta é bem polêmica e tem a ver um pouco com o que o João ele falou aí no final, esse segundo posicionamento dele. Porque eu consigo entender que para a gente, como mercado Web3, é maravilhoso a gente entrar na ETF, mas eu não vejo sentido nenhum na existência de ETFs quando você pensa em estruturas descentralizadas e que supostamente qualquer pessoa tem acesso, né? Então, a minha pergunta aí seria, por que o investidor ele pegaria um ETF dentro de um pensamento de estrutura descentralizada que vem em cripto? Porque uma coisa é você pensar commodities, outra coisa é você pensar ações, mas quando você pega realmente estruturas mais descentralizadas, como é o caso do Bitcoin e Ethereum, não é em relação a outras criptos, mas principalmente Bitcoin e Ethereum, não faz muito sentido para mim, na verdade não faz nenhum. Então, eu não sei o quanto no ponto de vista do investidor mesmo, valeria a pena você estar investindo aí em ETFs e o que é que, por exemplo, esse investidor que está investindo em ETFs, ele vai continuar colocando capital em ETFs se ele pode simplesmente comprar a moeda ou usar estruturas descentralizadas. Então, acho que eu vou jogar essa bomba aí para o João ver se consegue trazer uma luz. Cara, eu concordo 100% com você, tá? Acho que você já tá na luz aí. Realmente eu sou adepto desse mesmo pensamento. Eu acho que não faz muito sentido o cara que tá querendo ter essa exposição, né? Um sistema descentralizado, enfim. Na teoria mesmo, na base do que as criptomoedas são e foram projetadas para ser, eu acho que realmente não faz muito sentido, porque a gente tem uma centralização, né? Numa empresa, que no caso pode ser a BlackRock, pode ser a Vanguard, pode ser qualquer outra. Depois da BlackRock, eu aposto que dezenas de gestoras americanas vão lançar seus próprios ETFs também, então vão ter vários esquemas centralizados diferentes. Eu acho que não faz muito sentido, realmente é meio incompatível, né? Porque você está comprando um projeto, uma proposta descentralizada e fazendo essa alocação, né? Usando um veículo completamente centralizado para isso. Então eu acho que realmente é meio contraditório, né? Os conceitos, eles se contradizem. Só que eu também enxergo a parte mais leiga, né, do mercado, vamos usar essa palavra assim, né? Não acho que é ofensivo falar dessa forma. Existem muitas pessoas, né, principalmente pessoas mais velhas, que nunca, talvez, tenham esse conhecimento de Web3, que nunca, talvez, parem, ou que se recusem, né? Eu acho que esse caso de pessoa é melhor. Tem gente que se recusa a aprender, tem gente que se recusa a entender como tudo isso funciona. E já conhece o veículo do ETF. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é bastante cultural, né? É um investimento ali, talvez, conhecido como a gente conhece a poupança aqui no Brasil. As pessoas sabem o que é um ETF, faz parte da cultura, né?
A gente tem mais de 200 anos de história de mercado acionário lá nos Estados Unidos, vale lembrar, né? Então a gente tem uma dinâmica cultural completamente diferente daqui do Brasil. Se você sai na rua aqui no Brasil perguntando quem investe na Bolsa de Valores, talvez agora, né, em 2023, você vai encontrar um ou outro. Lá nos Estados Unidos, você sai na rua, literalmente a cada 2 pessoas que você perguntar, uma investe na Bolsa. Então as pessoas conhecem o veículo do ETF, sabem o que é o ETF, sabem para que funciona. Muitas, inclusive, fazem análises individuais de ações, né? Então, a gente tem um mercado muito mais maduro e mais desenvolvido de forma tradicional lá nos Estados Unidos. E muitas dessas pessoas talvez se recusem, né? Talvez nunca queiram saber o que é um Bitcoin, talvez nunca queiram saber o que é um Ethereum, talvez nunca queiram saber o que é o Web3. Conhecer NFT, pior ainda, né? É um passo a mais, eu diria. Então, eu acho que para essas pessoas, o ETF de criptomoeda vem como um veículo de diversificação em investimento mesmo. A pessoa não vai estar ligando para a proposta de descentralização, não vai estar ligando para nada. Vai ser um investimento realmente especulativo para ela, né? Ela entende que o Bitcoin está ali se valorizando muito, que existem pessoas usando para isso, mas ela não está nem aí. Ela vai comprar realmente só pelo potencial de valorização e já era, né? Vai esquecer ele na carteira. Então, eu acho que para essas pessoas vai ser essa a utilidade. Mas eu concordo com você quando você traz o ponto de que não faz muito sentido com a proposta, né? Você ter essa descentralização natural, que é para isso que o Bitcoin existe, né? Para isso que as criptomoedas foram ali estabelecidas, e você usa um veículo completamente centralizado para isso. E não só centralizado na empresa, né? Mas centralizado na legislação americana, centralizado ali no órgão regulador, na própria SEC americana, né? Para quem não conhece, é como se fosse a nossa CVM aqui no Brasil. Então, eu acho realmente contraditório, cara. Fora Não a tiro sua questão de razão nisso, não. segurança, né? Fora a questão de segurança, né? Porque se acontece qualquer coisa com esses bitcoins que eles compram com o dinheiro que a gente coloca nos ETFs, acabou. É risco de mercado, né? Então é meio que você está pagando para ter mais risco com o seu próprio dinheiro, né? Bem doido. É bem contraditório mesmo, eu concordo. Não tiro sua razão nisso, não. Vai lá, Vitão. Depois, se puder também fazer o shout-out ultra rápido para os nossos parceiros. Boa, boa. É só comentar essa questão aí que o Thiago trouxe. Essa é uma boa bola para cortar. Eu gosto muito desse questionamento, porque eu venho, por natureza, eu venho do movimento Bankless, né? Então, o movimento Bankless ensina a não ter intermediários, não confiar em centralizadores, etc, etc. Acho que até o Thiago falou, essa questão de custódia é uma questão bem importante aí. Eu lembro que teve um momento ali de rumor de que parte dos bitcoins que a Hashdex tinha no Hash 11 estavam custodiados ali por um fundo que na época que estava com risco de contágio da FTX lá. Enfim, aí eu lembro que uma galera pirou, assim, porque no final das contas não aconteceu nada, mas os bitcoins estavam custodiados em algum lugar, né? E aí estava naquele momento de contágio, a FTX quebrado, né? E um monte de gente ficou com medo de isso atingir outros mercados. E aí até a gente começou existia uma máxima no mercado que a gente falava, é irônico, né? Que o lugar mais seguro, entre aspas, feito para o cara que... Para a gente pensar naquele senhor de idade ali que não quer comprar, que tem muito dinheiro para comprar Bitcoin, mas não quer comprar Bitcoin e colocar em carteira, ele quer comprar na bolsa. É muito irônico que o lugar mais seguro se tornou mais arriscado sistematicamente por causa dessas quebras aí que teve e contágio. Mas aí, recentemente, tem um cara que eu respeito muito, que ele me falou assim, cara, você não entendeu ainda o potencial de ETF de cripto. Vou te explicar. E aí não, beleza, o cara é bem mais experiente que eu, tá no mercado financeiro há muito tempo, já trabalhou em banco de investimento, então vou ouvir o que ele tem para dizer. Ele falou assim, ETF de cripto é a forma de cripto acessar o mercado tradicional. Não necessariamente é pro cara que o average Joe, né, o afegão médio, comprar cripto. Não é feito para isso necessariamente. É feito para que fundos de pensão, que são gigantescos, possam comprar, fundos soberanos, tesouro privado, tesouro corporativo, que é o que a MicroStrategy faz, por exemplo, só que eles fazem, eles custodiam, né, e muita gente acha isso uma loucura, e eles só conseguem fazer isso porque o Michael Saylor é dono do negócio todo, né,
manda e desmanda na MicroStrategy, mas nenhuma empresa faz isso praticamente. Coloca o seu tesouro corporativo em cripto ou tem diversificado ali cripto. Mas com ETF você consegue fazer um monte de coisa a partir disso, né? Você consegue pegar esses fundos e alocar, coisa que você teria que criar uma estrutura de custódia ali dentro do fundo para poder guardar aqueles bitcoins. Agora você só com um clique consegue investir no ETF, né? Então todo um mercado bilionário, na verdade trilionário, né? A BlackRock tem 1 trilhões ali em gestão, que agora pode atingir o mercado de cripto, que antes estava meio sem esse toque aí por causa da questão da custódia, né? Eles não iam criar uma carteira, uma empresa não vai criar uma carteira de Bitcoin e guardar lá, a menos que o founder seja muito pró-cripto, né? Igual é o caso da MicroStrategy. Dando um breve shout-out aqui para os nossos parceiros, já vou deixar o Thiagão falar aqui. A gente tem 2 parceiros aqui no café, pessoal. A Picnic, que é DeFi simplificado, então eles usam Account Abstraction, toda a abstração aí de contas, você não precisa criar uma MetaMask, não precisa criar nada disso, para poder acessar DeFi e poder ter yield de DeFi, fazer stake de Ether, fazer compra e venda de cripto, né, um ramp of ramp, e também, enfim, utilizar tudo que tem de DeFi de forma descentralizada, porém fácil e abstraída. O outro parceiro é o Web3 Valley, que é uma aceleradora de projetos. A maior parte da galera aqui está construindo algum projeto ou está participando do projeto ativamente. A ideia da Web3 Valley é acelerar, mentorar projetos, acompanhar eles. Eles têm um programa, por exemplo, Fast Track, que vai acompanhando eles até a estruturação para até um possível investimento. Então é isso, os nossos 2 parceiros do café. Thiagão, manda lá. Vitão, pegando muito o que tu falou aí, eu acho que ainda vou fazer um resumo ainda melhor na tua fala. Eu acho que o ETF ele foi feito para o americano entrar, o americano tradicional entrar no mercado cripto. E eu te digo isso porque a cada 3 meses eu mudo o país que eu tô, justamente por conta do mercado cripto, né? Eu sempre me mandam para algum lugar para eu analisar o mercado. E, por exemplo, os países que hoje mais têm dinheiro cripto, que é a Turquia, por exemplo, e até o próprio Brasil, a gente é bem avançado nisso daí, as próprias estruturas centralizadas, elas conseguem alguma forma que não seja ETF, ou usando por meio de DAO, eles criam suas DAOs próprias, ou por meio de utilizar as estruturas que já tem hoje, conversando com DEX, entre outras estruturas, para se adaptar ao mercado cripto. E não necessariamente utilizar das estruturas tradicionais que já existem para estar participando disso aí. Então, eu sinto que é meio que essa cultura americana de tentar prevalecer sua soberania acima de todas as coisas. Então, sim, é importante para a gente por conta de grana, mas em aplicação real e para quem realmente vive disso, principalmente a gente que está aqui em país emergente, é totalmente nulo a existência disso a nível de operacional, né? Então, acho que eu só queria pontuar essa questão aí e só. É só isso. Boa. João, até pela questão do horário, cara, eu já quero te agradecendo muito por ter aceito o convite. Acho que dá até pra gente falar de vários outros assuntos. Se você topar, a gente vê de te trazer daqui algumas semanas de novo. Espero que tenha curtido também o papo. E, cara, deixar o espaço aberto. Se você quiser fazer um convite, deixar algum recado pra galera, fica à vontade. Show, cara. Vamos marcar sim. Quando quiser aí, só chamar que eu apareço. Eu não tinha conhecimento de como funcionava esses spaces aqui, né? É a primeira vez que eu tô entrando, mas irado, cara. Curti, vamos fazer mais sim. Obrigadão aí pelo convite. Foi irado o nosso papo aqui. Realmente dá pra gente aprofundar vários pontos. Até essa discussão dos ETFs de criptos, eu acho que tem uma dualidade bem legal para ser aprofundada. Mas é isso, cara. Valeu aí pelo convite. Valeu, Vitão, também. Prazer. Para quem mandou pergunta aí, quem falou também. Valeu demais. E quem quiser conversar um pouquinho mais sobre investimentos tradicionais, aí hoje meu conteúdo é bastante focado em ETFs. No meu Instagram lá, só mandar uma mensagem, responder algum story que a gente conversa. É o mesmo arroba aqui do Twitter. É ojoão.marinho. Já tinha um cara com João.marinho e ele não quis me dar, então eu tive que jogar esse O na frente aí. Boa. O João.marinho. Na real, o seu Twitter aqui, João, acho que tá o João _marinho, viu? E aí,
Ah, tá. Então, bom saber. Isso. E aí lá no Insta é o Marinho, guys. Sigam lá e qualquer coisa vocês dão um toque lá no João. Guys, pra quem não conseguiu acompanhar o episódio por completo, daqui umas horinhas é só jogar lá no YouTube, Café com NFTs, ou no Spotify também, tá? Onde vocês preferirem, vai estar lá o episódio gravado. E aí vocês podem ver na íntegra. Fechou? João, valeu demais mais uma vez. Brasília, pessoal que subiu, que participou, Yasmine, Vitão, a gente se vê amanhã, meus queridos. Ótima terça, bom descanso. Juízo, vamos ver, vai que o Bitcoin beija aos 40k, né? Muito bom. Valeu, João. Um abraço. Valeu, cara. Tamo junto. Tamo junto. Beijo, Valeu, beijo. pessoal.